Sábado é uma coça que a gente vai tomar pro Flamengo. Uma coça. Sábado vai ser 6-1 de novo. Eu tava até ontem acompanhando o Flamengo e Juventude e eu falei, caraca, há quanto tempo que no Campeonato Brasileiro não tem uma goleada assim? Aí eu lembrei, não, mané. No ano passado a gente tomou de 6 pros caras também. Rapaziada, os vascaínos estão desesperados com o Flamengo e nem vão no jogo contra o Mengão neste sábado, né? Com medo de tomar uma coça, uma goleada do Flamengo. Separei aqui alguns cortes aqui dos vascaínos reagindo aí. Vamos dar uma olhada, conferir aqui como é que tá. Acho do Fábio Carille e se revolte ainda mais. E esse é o cenário. O cenário do Vasco é exatamente esse. A torcida vê um desempenho horroroso, a torcida vê o Vasco entregando um básico ou até menos do que um básico e não aguenta mais ver esse rapaz na beirada do campo. Não aguenta mais ver o Fábio Carille na beirada do campo. E a torcida, meu amigo, ela tem que ter razão. A pior coisa que uma diretoria pode fazer, e aí é um recado direto ao senhor Pedrinho, a pior coisa que uma diretoria ela pode fazer é ir contra o seu torcedor. Ontem, infelizmente, eu tive o desgosto de assistir o Flamengo e Juventude. Eu volto a repetir, eu sou apaixonado por futebol, eu amo isso daqui, eu amo o Vasco, mas eu amo também a bola, cara. Eu amo esporte e futebol. Eu vi Real Madrid e Arsenal. Ontem eu vi Flamengo e Juventude. Ontem eu vi uma parte até, né, do jogo entre Fluminense e Corinthians. Eu me amarro. Eu me amarro em futebol. E durante a narração de Flamengo e Juventude, o narrador, que eu não vou lembrar, não sei se era o Gustavo Villani, ele diz: a diretoria do Flamengo tem uma crítica ao valor dos ingressos que foram colocados ontem à disposição do torcedor no Maracanã. Ele diz: a diretoria do Flamengo tem que entender que o torcedor é o consumidor, que o torcedor é o motivo principal para um clube rodar. E é importante esse recado para a atual diretoria, porque, alô, Pedrinho, sábado no Maracanã vai ser uma vergonha. E eu não digo do desempenho do Vasco, não. Vai ser uma vergonha porque o torcedor vascaíno não vai assistir o Vasco-Flamengo no Maracanã. Não vai. Não vai assistir. Não vai comprar ingresso para ir ao jogo. Sabe por quê, Pedrinho? Porque do jeito que tá, o vascaíno já sabe que vai para enfrentar o Flamengo para tomar uma goleada no Maracanã. Ter Fábio Carille na beirada de campo e ter do outro lado o Flamengo que joga o fino da bola com o Felipe Luiz. Joga por música o time dos caras. E a gente tendo um time que, meu Deus do céu, para fechar as portas. E a diretoria não está entendendo isso. O Fábio Carille hoje, na beirada do campo, não tem absolutamente nada contra o profissional. Querendo ou não querendo, hoje, Lucas, né, o meu canal é um canal de muito alcance e talvez esse vídeo chegue até o Fábio Carille, porque isso já aconteceu várias vezes, a gente está aqui do nada, chega uma pessoa dentro do Vasco, chega um profissional, chega até um jogador e fala: cara, que eu estava acompanhando o seu vídeo. Mais limite no cartão. Se este vídeo chegar até você, Fábio Carille, eu não tenho absolutamente nada contra você. Nada. Mas hoje não tá dando mais. É um casamento que não tá dando mais liga. Acabou, a relação desgastou, Carille. Não adianta você ficar insistindo e não adianta o Vasco também querer insistir com você, porque o lado da arquibancada já se esgotou. A paciência acabou. E a chave é rápida de ser virada. Porque se colocar um novo técnico lá, a chave vai girar sim. E a gente vê isso em exemplos na nossa frente. Na nossa frente. Na nossa cara. O Fluminense ontem chegou à sua quarta vitória seguida, tendo Renato Gaúcho no comando. Desde o final do ano passado, quando o Fluminense ele fecha o ano com o Mano Menezes sendo treinador, a coletiva reclama da postura do elenco que está abraçando. Então ainda tem uma atitude errada o senhor Fábio Carille. Errada. Não dá mais para esse rapaz ficar no Vasco. Sábado é uma coça que a gente vai tomar pro Flamengo. Uma coça. Sábado vai ser 6-1 de novo. Eu estava até ontem acompanhando o Flamengo e Juventude e eu falei, caraca, há quanto tempo que no Campeonato Brasileiro não tem uma goleada assim? Aí eu lembrei, não, mané. No ano passado a gente tomou de 6 pros caras também. Então assim, gente, de verdade mesmo. Ontem a rodada foi um tapa na cara do torcedor vascaíno. Bora dar uma olhadinha aqui no Insider Fla.
O Flamengo. O rubro-negro faz o Juventude de Vasco, mete 6 no lombo dos caras e o próximo jogo é contra quem? Os tetra rebaixados da colina. Depois dessa goleada, a torcida do Vasquinho deve estar mais cagada que o Alex Santos. Se aquilo fosse lesão na coxa, ele iria pro banco de reservas colocar gelo. O cara foi correndo pro vestiário. É lógico que o melado já tava na portinha. Menos mal, né? Contra o Vasco ele deve atuar. E pros antes, continua seguindo o líder. E pra torcida do Cheiro Verde, que tá dizendo que é líder também com 10 pontos. Ganharam roubado de novo, né? Novidade. E quem não ficou emocionado com o gol do Pedro? Meia hora de jogo e 2 gols. Os caras do Juventude Felizão que saíram Michael, Gonzalo Plata, Arrascaeta e Eric Pulgar. Aí entra o Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Flamengo vai enfrentar o Juventude no Maracanã. Flamengo ganhou de 6. Antes do jogo, a gente imagina, porra, de repente o Flamengo empata, hein? Aí o Flamengo vai enfrentar, porra, um time, qualquer vagabundo aí da Venezuela, do Peru, Colômbia, no Maracanã. A gente fica torcendo, né, porra? Quem sabe pinta uma zebra. E às vezes ela pinta mesmo. Pintou outro dia, né? Pintou. E aí o Vasco vai jogar com o Flamengo, os mesmos vascaínos, tô fazendo uma crítica aqui, os mesmos vascaínos que acreditam que possa acontecer um resultado adverso em outros clubes, não acreditam que o Vasco possa ser esse time a surpreender o Flamengo no Maracanã. Eu tenho absoluta convicção que o Flamengo hoje tem muito mais time do que o Vasco. Mas se eu acredito que o Juventude possa empatar com o Flamengo antes do jogo, que vai vir um time do México e que pode surpreender, e que um equatoriano também, e que vai jogar com o Ceará no Maracanã, e eu acho que o Ceará pode ganhar, por que eu não vou acreditar no meu Vasco? Para muitos vascaínos, não precisa nem ter jogo. Porra, eu cheguei a ouvir falar que o chocolate do Eurico, aquele famoso chocolate no Maracanã, será devolvido nesse domingo, nesse sábado, no caso. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. O cara que pensa assim não é Vasco. Eu não sei nem se você pensa assim, Lineker, mas o cara que pensa assim não é Vasco. Em qualquer adversidade, eu sempre acredito que o Vasco possa ganhar o jogo. Depois eu posso ficar frustrado e o cacete. Mas eu sempre acho que o Vasco vai conseguir ganhar. Nunca entro derrotado antes. Boa tarde, Lineker. Boa tarde, Barão. Boa tarde, amigos. Cara, é uma situação que divide um pouco a opinião do torcedor, mas por conta mesmo do Fábio Carille, né? Estou até comendo chocolate para relembrar o chocolate do Eurico. É isso mesmo. Dá para vencer? Dá para vencer. O jogo é de futebol, né? Uma partida de futebol. É óbvio que a gente tem alguns caminhos, né, para percorrer para vencer esse jogo, né? Caminhos que não são tão simples, mas são os caminhos. Exemplo, a gente tem aí o jogo do embate físico com uma bola aérea e definir o jogo. O Vasco tem como sua arma a bola aérea. Só que, Bara, o que acontece com o torcedor hoje é o seguinte: existe no Vasco um movimento anti-torcida. O que é o movimento anti-torcida? A diretoria do Vasco ela faz muitos movimentos contrários ao que o torcedor acha e o que o torcedor quer. Em um momento da história do Vasco, sem o torcedor, o Vasco não sobreviveria. Porque é o torcedor que mantém a instituição de pé. Isso há muitos anos. Automaticamente, nessa última luta na Série B, em 2022, a gente teve a prova, né? Que, sim, o torcedor vascaíno fez com que o Vasco subisse da B para A. Automaticamente, algumas histórias afastam o torcedor. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Pedrinho, ele fala da venda da SAF. Né? O torcedor vascaíno, sócio, votou, o torcedor, a maioria dos torcedores são a favor da venda da SAF e é estranho, obviamente é muito estranho, se em 2022 tínhamos o Grupo City e a 777, entre outros interessados, por que em 2025, na Série A, no G6 do Campeonato Brasileiro, numa Copa Sul-Americana, ninguém quer mandar uma proposta?
Então, o torcedor ele começa a desconfiar de muitas coisas da gestão, sendo que a gestão Pedrinho termina no ano que vem. E muita gente falava, o Pedrinho não vai vender a SAF. O Pedrinho não vai vender a SAF. Será que ele vai terminar o seu mandato literalmente sob o poder do futebol? Como muitos alertaram, tá se aproximando para isso. Então, são movimentos que você pega o torcedor e fala assim, não importa o que você pensa. A situação do Carille, desde que o Carille chegou, o Carille foi contestado. E já tivemos vários cenários claros da demissão do Carille. Vários cenários claros de um time que não vai evoluir, não tem para onde sair. E a diretoria do Vasco, ela persiste no Carille. Dentro do elenco, quantas vezes a gente entra aqui, o Souza é trucidado pela torcida. O Jean Davi é trucidado pela torcida. Claro, tem outros jogadores que são elogiados. E podem... Esse Vasco, toda ligada aqui no Tabela. Não vim só falar de base no Tabela hoje, não. Hoje a gente vai bater um papo sobre esse Vasco, que chega no sábado para enfrentar o maior rival. E me chama a atenção, seu Jean Faísca, porque após o jogo de ontem, eu fui ver a coletiva do Felipe Luiz exatamente para pegar alguma coisa, já avisando o jogo de sábado, e 30 minutos de coletiva e ninguém perguntou sobre o Vasco ao técnico do Flamengo, já que seria o próximo jogo. Inacreditável. Eu te confesso que isso também me chamou a atenção. Depois que você escreveu, eu fui dar uma olhada na coletiva. Talvez a questão da goleada em si e a parada do Bruno Henrique também monopolizou um pouco, né? Que era o grande assunto do dia. Agora, essa questão de não ter tocado no assunto Vasco e ninguém ter lembrado disso, e hoje isso é um tema que está aqui no roteiro. Igor Silva! Boa noite, boa tarde, tudo bom, Igor Silva? Boa tarde, Jean, boa tarde para você, boa tarde para o Emerson, o homem mais religioso que eu já conheci na minha vida. Amém. Isso. E boa tarde para o chat. O homem tem o dom, Igor Silva. Então, esse é um tema que eu vou chamar o Emerson daqui a pouco para a gente conversar também, porque tá virando algo psicológico já esse Vasco Flamengo. Já ultrapassou a questão de campo e bola, assim, já virou um negócio que... Eu acho que aqui do canal, disparado, quem mais está em grupo de Vasco talvez seja eu e o Emerson. O Flávio é avesso a grupos. Cada vez eu concordo mais com ele, diga-se de passagem, né? Mas a gente está em grupo para divulgar o trabalho, para conversar, porque tem muita gente boa em grupo de WhatsApp também, não resta a menor dúvida. Mas tem uma galera assim que não é difícil de você, sabe? É difícil. Não é fácil. Mas vamos começar pela tabela, Emerson Rocha. Notícia hoje do GE. Que o nosso amigo Dimitri, como diz um narrador aqui Eu lembro, por exemplo, do próprio Bismarck falando aqui, que normalmente quando o ônibus do Vasco chegava no Maracanã, exatamente nos clássicos contra o Flamengo, tudo bem que a questão com os times que o Bismarck jogou são muito superiores ao time atual do Vasco. E aí, eles, quando chegavam ali perto do Maracanã, que a torcida começava a bater no ônibus, aquela pressão danada, já dava uma motivação para os jogadores chegarem já como? Querendo com sangue nos olhos para buscar a vitória. E eu não vejo, por exemplo, Jean, com todo o respeito e com toda a tranquilidade do mundo, esse time do Vasco ser pior, por exemplo, que o Central Córdoba. E o Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã, um jogo com muito mais pressão, com muito mais distante da sua casa. Então, por que não? O Vasco vai ter torcedores do Vasco no Maracanã. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Claro, é difícil. Ninguém tá dizendo aqui que vai ser fácil, não é isso. Mas, cara, se já aconteceu, por que não pode acontecer de novo? Então, assim, o Vasco tem que colocar isso na mente, colocar isso na cabeça. E eu acho que essa questão da preparação psicológica, acho que é muito importante, já. Legal, Emerson, legal mesmo. Queria agradecer, Emerson, a tua presença aqui comigo e com o Igor, nessa quinta-feira aqui, santa, véspera de feriado, a galera na correria. Apareça mais vezes, meus amigos. Também vou te convocar mais. Cadê para ele aqui, que a gente estava falando sobre... Cantar domingo eu vou ao Maracanã, onde estou nesse momento, mas não, é sábado. Sábado eu venho ao Maracanã para o grande clássico Vasco e Flamengo. Pô, Azevedo, mas grande clássico, o Vasco não está com esse time todo, o adversário tem um time mais forte. Você entra desmotivado para torcer pelo Vasco quando enfrenta o Flamengo? Você joga a toalha? Você entrega os pontos? Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. E aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Aqui mesmo, no Maracanã, em 1989, ano do Vasco,
campeão brasileiro, né? O bicampeonato. Mujica. É só pegar, tá aqui no YouTube, gente. Time do Flamengo, Zico, meia bomba. Era um bom time do Flamengo, mas um time envelhecido, com grandes nomes, mas envelhecido. E o Vasco voando. Bebeto tinha trocado o Flamengo pelo Vasco, voava. Tá, então, nação, a torcida do Vasco aí, os vascaínos desesperados com o Flamengo, né? Com a fase do Vasco. E ainda vão pegar o Flamengo com o elenco que tem, com o time que tem. Depois de ter aplicado uma goleada, os caras estão tremendo na base, né? Bom, Flamengo e Vasco se enfrentam amanhã pelo campeonato, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Não terá transmissão em TV aberta. Será TV fechada, né? Então fique atento aí para você poder acompanhar essa partida do Flamengo. A bola rola às 18 horas e 30 minutos no Maracanã, né? Comando aí do rival, né? Não é do comando do Flamengo. Então, para o clássico, cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Bom, o STJD não deve suspender o Bruno Henrique de forma preventiva antes do julgamento por suposto envolvimento aí com aquela situação toda, né? Pelas informações, está praticamente descartado pelo STJD suspender o Bruno Henrique preventivamente. Contudo, a entidade pode mudar de ideia se fatos novos aparecerem. Atualmente, o presidente aí do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente, né? E aí, segundo a entidade, né? O entendimento da entidade, o réu poderia cometer novas infrações e aí seria necessário o afastamento do atleta. Entretanto, o caso do Bruno Henrique inicialmente não é visto dessa forma. Atualmente, a acusação aí se refere a apenas um jogo específico e não esquema duradouro, né? Informação aí do UOL. Mauro César Pereira detona ingressos caros, falta de entendimento do que é Flamengo. Na verdade, eu não acho que é isso, não, porque o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele conhece bem o Flamengo, né? Não é isso, não. É uma outra situação interna que não se sabe o que é. Mas, abre aspas para o Mauro César Pereira. É uma falta de entendimento do que é Flamengo absurda. É não entender o que é o clube. Vergonhoso, o Flamengo jogou para 31 mil pessoas, um público ridículo para o Flamengo. Depois da vitória sobre o Grêmio, o time jogou bem. A torcida motivada, apesar da derrota para o Central Córdoba, Pedro voltou, fez gol. Tinha pouca gente no estádio, com 2 setores fechados. Eu acho ruim também, bem melhor ver o estádio lotado, né? A torcida cheia lotando o estádio é melhor, né? A decisão do BAP é: se houver demanda, a gente abre o setor. Ou seja, preferem, como outros clubes também fazem, uma cadeira vazia do que um pobre sentado nela. Ele falou, se o sócio torcedor se interessou pelo jogo, que venda a preços mais acessíveis para quem não é sócio. Eles não conseguem entender isso e mandam sempre pelo mesmo colunista o mesmo recado. Eu não vou mexer no preço. Ou seja, tem um colunista que sempre fala a mesma coisa, a mesma resposta da diretoria do Flamengo, né? A torcida já se revoltou, protestou e ele conseguiu uma proeza, foi xingado pela arquibancada do Maracanã muito mais rapidamente que o Rodolfo Landim, que foi seu antecessor, né? Isso é uma realidade que o Mauro César Pereira trouxe aqui, né? O BAP já sofreu aí as primeiras vaias e os xingamentos da torcida do Flamengo em 4 meses, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.